Bom, pessoal, a dica hoje vai ser sobre conhecimentos gerais do Piauí. Para quem não sabe, eu também sou acadêmica de História da Universidade Estadual do Piauí, UESP. Então, vou tentar dar essa ajudinha para vocês. A primeira dica, principalmente para as pessoas que não são aqui do Piauí, é começar a estudar essa parte pela geografia, a localização do Piauí. Porque para você entender a parte de colonização, outros assuntos, você precisa ter uma noção de localização. Assim vai facilitar mais o seu estudo quando a gente estiver falando dos outros assuntos, né? Você já tem essa noção. Então, inicialmente, o Piauí ele está localizado na região Nordeste. Ele é o terceiro maior estado da região em extensão territorial, ficando apenas atrás da Bahia e do Maranhão, respectivamente. Ou seja, a gente tem uma área de mais ou menos 251.577.738 quilômetros quadrados. Esses dados todos são de acordo com o último censo do IBGE de 2022. É outra dica, vocês podem estar utilizando esse censo de 2022 para estar sabendo a questão de DH, de densidade demográfica, de extensão territorial, a quantidade de população. Então, como eu disse, o Piauí ele é o terceiro maior estado em extensão territorial do Nordeste. A banca ela pode fazer uma pegadinha dizendo que seria, por exemplo, o Ceará. O Piauí ele possui como capital Teresina. Lembrando que Teresina ela não foi a primeira capital do estado. A primeira capital foi Oeiras. Quando for um assunto relacionado mais à parte histórica, posso explicar mais detalhado essa questão da transferência de capital. O Piauí está dividido em 224 municípios, possui uma população de aproximadamente 3.269.200 habitantes, tendo, portanto, uma densidade demográfica de cerca de 12,99 habitantes por quilômetro quadrado, o que faz do Piauí um estado não muito populoso. Questão de divisa. Lembrando que, se falar tecnicamente, fronteira seria entre países, entre estados é divisa e entre municípios, limites. Mas pode ser que a banca trate fronteira como sinônimo de divisa. Mas de divisa ao norte, a gente vai ter o Oceano Atlântico, ao leste a gente vai ter o estado do Ceará e o estado de Pernambuco, mais ou menos aqui nessa região. Nessa parte aqui do sul-sudeste a gente vai ter a Bahia. Mais ou menos esse pedacinho aqui a gente vai ter o Tocantins. E toda a região oeste a gente vai ter o estado do Maranhão. Lembrando que a banca ela pode trazer como um sinônimo de norte as palavras boreal ou setentrional. E sul ela pode trazer como sinônimos austral ou meridional. Então, por exemplo, a banca pode fazer uma pergunta. O Piauí na parte meridional faz fronteira com o Oceano Atlântico. Estaria errado, porque meridional é sinônimo de sul. E no sul, o Piauí faz fronteira com a Bahia e o Tocantins. Então, é interessante saber esses sinônimos, porque a banca pode fazer uma questão nesse sentido. Outra parte também que a banca pode trazer, que eu acredito que pode ser uma das questões, é que atualmente o Piauí ele tem uma área de litígio com o Ceará, mais ou menos nessa região aqui, que seria chamado da Serra da Ibiapaba, principalmente para quem não é aqui da região. Essa região aqui ela é conhecida como Serra da Ibiapaba. O Piauí, atualmente, ele tem essa área de litígio com o estado do Ceará, onde discute se essa região seria do Ceará ou
do Piauí. Então, o nome dessa área de litígio é Serra da Ibiapaba. Esse litígio ele está atualmente no STF, onde foi determinado que o Exército Brasileiro fizesse uma perícia para saber se as terras pertencem ao Piauí ou ao Ceará. Outra questão também interessante vocês saberem, que eu até coloquei no status, é que atualmente o Piauí ele possui 4 parques nacionais. O primeiro parque nacional, pode ser uma pergunta também de prova, é o Parque Nacional de 7 Cidades. Ele fica em Piracuruca, mais ou menos nessa região aqui, né? Então, o primeiro parque é 7 Cidades. Ele foi criado em 1961. Então, a banca pode, por exemplo, fazer uma pegadinha dizendo que o primeiro parque foi o Parque da Serra da Capivara. E não é. O primeiro parque criado no Piauí foi o Parque Nacional de 7 Cidades, em 1961. Fica na cidade de Piracuruca e ele é conhecido por formações rochosas. Também há pinturas rupestres, mas o principal foco lá são as formações rochosas. O nosso segundo parque seria o Parque da Serra da Capivara. Ele está mais para a região sul, no município de São Raimundo Nonato, mais ou menos aqui nessa parte. Ele foi criado em 1979, é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Ele concentra a maior quantidade de sítios arqueológicos do país e do mundo, sendo um local bastante histórico, pois lá é discutido a teoria de Nied-Guidon, de que o homem americano surgiu na América do Sul, aqui no Piauí. Então, essa parte assim eu entro mais em detalhe quando for uma aula de história, mas só para saber que o Parque Nacional da Serra da Capivara ele é patrimônio da humanidade declarado pela Unesco e ele foi criado em 1979. O terceiro parque a ser criado é o da Serra das Confusões. Ele está mais ou menos aqui nessa parte sudoeste do Piauí. Ele foi criado em 1998. É o maior parque nacional do Nordeste, sendo, portanto, o maior parque do Piauí e do Nordeste. Ele foi criado especialmente para proteger essa região aqui de Caatinga. E, por fim, que pode ser uma pegadinha, muita gente não sabe, mas nós temos um quarto parque, que é o Parque Nacional das Nascentes. Das nascentes do Rio Parnaíba. Ele foi criado em 2002. Ele fica mais ou menos aqui nessa região. Ele vai compreender os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então é mais ou menos essa região aqui, ó, para proteger as nascentes do Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba, naturalmente, ele já faz essa divisa com o estado do Maranhão, né? Que o Rio Parnaíba ele vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. Então, esse parque foi criado em 2002 para proteger as nascentes do Rio Parnaíba. Pode ser uma questão de prova, já que muita gente não sabe disso. E ele vai ser um parque que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Outra dica também importante em geografia é que o Piauí ele tem uma das maiores fronteiras agrícolas do país, que é conhecida como Matopiba, essas siglas. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessa região ela faz uma grande fronteira agrícola, onde vai ser plantado principalmente a soja, e é uma região que enfrenta muitos problemas ambientais, degradação, principalmente desmatamento, questão da erosão do solo, desertificação também do solo por conta dessas plantações de soja. Então, pessoal, outra dica também importante que eu já ia esquecendo, de acordo também com o último censo do IBGE, o Piauí, ele é o estado do país com a maior concentração da população vivendo na zona rural. Então, é cerca de 30% da população piauiense mora na zona rural, fazendo com que seja o país, ou que seja o estado do país com a maior concentração de pessoas vivendo na zona rural. Então, gente, essas são as dicas de início, depois eu gravo mais aulas. E, como eu disse, principalmente para as pessoas que não são aqui da região,
de início foquem nessa parte de geografia, para vocês terem um conhecimento, né, dessa localização do Piauí, que aí se torna mais fácil para vocês irem adentrando em outros assuntos.